a gente, enquanto sociedade, tem o hábito de criminalizar o erro. Uhum. E o erro faz parte do processo. E aí, tenho certeza que a gente vai falar mais sobre isso, mas é uma coisa que eu sempre me pego pensando: como que a gente deixa o aluno à vontade para errar e ensina ele Gente, vai. pensou, vamos lá. É que assim, eu achei muito, eu tô aqui, me desde que ela tá falando, porque são não há coincidências, né? Mas hoje eu tava voltando do trabalho com o Brian, que trabalha comigo. E a gente estava conversando sobre processo de criação mesmo. Então, ele estava me contando de uma reunião que eles estavam tendo lá. E aí eu vou voltar nisso, porque a gente falou do microcosmo da escola ser uma Aham. coisa da sociedade, né? Então, no ambiente de trabalho, que é o nosso, a gente está ali na escola, a gente está trabalhando na escola, é outro sentido, né? Outro papel. Ele estava me contando de um processo de criação que eles estavam tendo de um evento, acho que era a Hora do Código, né, alguma coisa assim, e de como as pessoas que estavam envolvidas naquele processo, elas chegavam de diferentes maneiras nas ideias, tal. E aí eu falei: "Ai, Brian, eu estava numa reunião, eu fui para uma reunião global da Evnos recentemente, e a gente estava falando justamente sobre o departamento de pesquisa e desenvolvimento que a gente tem na escola global. E, como existe sempre uma discussão eterna de inovação, né, de o que você vai trazer de novo, o espaço para criar, que você estava falando, e operacionalizar aquilo, e trazer aquilo para a realidade. Então, é um lugar, difícil de chegar, a liberdade de criação e também a realidade, e trazer aquilo para um contexto e enraizar aquilo numa coisa que seja factível, assim, que dê para colocar em prática. A gente estava falando disso do ambiente de trabalho, né, como por exemplo, uma pessoa que trabalha comigo estava falando semana passada que, tipo, a gente tem que estar perto, por exemplo, de pesquisa e desenvolvimento, mas tem que dar o espaço para eles poderem criar sem nenhuma restrição. Porque se a gente começa a fazer as perguntas da operação logo de cara, a Uhum. gente está restringindo o pensamento criativo. Então, eu acho que trazendo para a realidade do aluno, é mais ou menos a mesma coisa do que a gente vive no nosso ambiente de trabalho. Qual é o momento ideal? Porque também não pode ser muito depois, que o aluno pense na realidade do que ele tá fazendo, ou pense nos problemas que podem acontecer e tente já solucioná-los, mas não pode ser antes que mate a criatividade Sim. do que ele tá tentando criar. Então, a prototipar, né, então tá num laboratório que ele tem essa liberdade de prototipar e ver o que é que deu errado, é mais ou menos um departamento de pesquisa e Uhum. desenvolvimento. Sim. Então isso existe nas grandes empresas, isso existe hoje em dia no mundo, né, a gente estava falando quando a gente questionou isso lá em Nova York, quando a gente estava nessa reunião, é que é preciso dar liberdade para essas pessoas, mas quando a gente entra? Quando é que a realidade entra? Quando é que eu preciso pegar o protótipo e trazer aquela tecnologia para a realidade e entender se ela vai operacionalizar bem ou não, o que é que vai acontecer de problema? Só para lembrar, voltar um pouco na história do tipo, a escola imita a vida E imita a até se escola. precisa, eu não E se sei, se precisa, né? precisa, porque agora eu lembro de uma frase que eu escutei na faculdade, que eu lembro que o reitor falou nos primeiros dias: "Ó, olha para esse pessoal que tá aqui, eles vão ser as pessoas que você vai se relacionar daqui para frente", e no final aconteceu mesmo, a gente foi trabalhar É. junto, e ele falava uma outra coisa que era: "Você aqui é o espaço para errar. Porque a hora que você for pro mercado, você não vai poder errar". Então eu fico pensando também o lugar da escola Socorro. de Eu quero você errar muito, minha gente. poder deixar eles errarem pra eles É. terem. Lógico, você precisa dizer claramente que, ó, isso aqui não deu certo. Talvez uma forma seja essa. Como é que você operacionaliza isso? É. Não faz muito sentido. Mas eles precisam ter essas pequenas experiências para quando for já ir mais calejado Sim, com Sim. sim. repertório, né?